o IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, protocolou uma ação no Ministério Público da Bahia solicitando que a Prefeitura e o governo do estado da Bahia não contratem shows da Cláudia Leite após acusação de racismo religioso. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, como é essa história da Cláudia Leite, né, mudando letra de música, já continua, já não, né, continua dando desdobramento. Qual é o de agora? Continua, porque assim, para começar, a gente tem sempre aquelas pessoas que vão defender, mas desta última vez, né, nesse momento, a gente tem o Ministério Público também envolvido. A gente já falou aqui em outros momentos, inclusive, houve uma audiência pública com as pessoas relacionadas aos terreiros de candomblé, às religiões de matrizes africanas, também a sociedade civil e compositores, músicos, de uma forma muito geral, para debater o tema que é racismo religioso, também intolerância religiosa. E por que isso? Porque a Cláudia Leite, ela é uma das pessoas que faz isso, mas ela não é a única que faz isso. E o debate é justamente para tentar conter o apagamento da religião, as violências que são cometidas contra as pessoas que seguem a matriz ali, o candomblé, umbanda, essas religiões de matrizes africanas. Dito isso, a gente tem uma instituição que é a instituição que vem à frente da defesa dos direitos das religiões afro-brasileiras, e que questiona justamente esse posicionamento da Cláudia Leite e diz, olha, já que você ganha dinheiro com o axé, você sai no carnaval cantando o axé music, e você ainda não entendeu o que é o axé, de onde vem o axé, e não respeita o povo preto, o povo de santo, então você não deveria cantar no carnaval, que é uma festa criada basicamente, construída, mantida até hoje pelas pessoas pretas na maior capital, na cidade que tem mais pessoas negras fora do continente africano, que é Salvador, e a maior festa de rua popular do planeta. Então, por isso, houve essa ação que foi solicitada na Justiça. Vou te pedir, Ana, para colocar a matéria da revista Fórum, por favor, que aponta que a Cláudia Leite pode ficar de fora justamente por esse pedido que foi feito ao Ministério Público. Isso vai impedir, o pedido foi para impedir que haja contratação pública da cantora por causa dessas denúncias. E a gente tem aí o quê? Alguns blocos são patrocinados por dinheiro público. Então, ou são financiados totalmente, ou tem uma quantidade ali de verba pública para que eles consigam sair. Então, isso impediria a saída da Cláudia Leite em várias festas. Ela pode, por exemplo, ir para São Paulo participar do Carnaval de São Paulo? Pode, desde que... porque essa ação foi feita no Ministério Público da Bahia. E tem um outro ponto que é interessante. A ideia é que a Cláudia Leite ela também vai ser processada por trocar a letra da música que ela troca, saudando a rainha Iemanjá para Eu Canto ao Meu Rei Iexuá, e ela pode pagar, inclusive, um valor de cerca de 10 milhões de reais aos compositores e a entidades de matrizes, de defesa dos direitos das matrizes africanas, por causa dessa modificação. E aí tem pessoas que vão dizer, mas é muito. Olha aqui o que o representante da denúncia, o advogado Edio Silva Júnior, fala. Ele, entre aspas, está na matéria, a representação criminal é para que a Cláudia Leite vá a juízo explicar a razão da mudança. O autor pode alterar sua obra, sim, mas neste caso a modificação destoa completamente ao contexto da canção. E aí, continuando, né, sobre a explicação, tem também um ponto em que ele cita que é uma lógica de apagamento, essa dinâmica de você fazer um processo ali de intolerância religiosa, apropriação cultural no cenário musical é muito comum, mas há um apagamento quando se troca Iemanjá pelo Iexuá. Logicamente, nas redes sociais, a Cláudia Leite ali defendeu que não era intenção, não foi nada disso. Inclusive, em uma entrevista, ela disse que esse assunto sobre racismo é um assunto muito grave, muito profundo, e não deveria ser um assunto para o tribunal da internet, ela utilizou este termo.
ela foi defendida pelo Carlinhos Brau, mas não só pelo Carlinhos Brau. Eu vou pedir para você, Ana, por favor, para trazer um outro vídeo, um outro trecho, que um outro cantor muito respeitado também no axé fala sobre a Cláudia Leite, por favor, Ana. Bora lá. Vou baixar aqui. Se você gosta de Cláudia Leite... Perdão, Ana, eu vou te pedir perdão. Pode continuar com isso, mas é só para contextualizar. Não, esse é outra coisa, mas é só contextualizar. Léo Áquila, né, que uma apresentadora falou sobre a Cláudia Leite, uma pergunta que foi feita sobre os seus filhos. E aí, olha só o que é dito sobre a Cláudia Leite, para a gente prestar atenção que existe um histórico aí dessa cantora. Por favor. Porque eu não gosto, e tenho razões e motivos de sobra para isso. Essa mulher vem causando desconforto a muitos de nós, mas muitos de nós, há anos. Eu já tive uma experiência péssima com ela e com o marido. Quando eu era repórter na Rede TV, e ela estava grávida do primeiro filho, eu entrevistando ela, perguntei, e se o seu filho, quando crescer, se assumir gay? E eles responderam, por livre e espontânea vontade, tá? A resposta deles. Meu filho não vai ser gay porque ele vai ser bem criado. Tem 2 erros gravíssimos nessa fala. Primeiro, que nós não somos LGBTs porque fomos mal criados. Aliás, ao contrário, muitos de nós criados com muito amor, com muito carinho. Outros foram criados por pais e mães, outros só por mães, outros só por pais, outros em lares evangélicos, mas quando a gente nasce assim, nada muda isso. Não adianta. Você pode até dizer que muda, se esforçar, mas não muda. Então, ela colocou naquele momento uma fala como se os pais fossem culpados de nós sermos LGBTs. Não existe culpado nisso. Assim como não há cura para aquilo que não é uma doença. Naquela época, talvez ela nem saiba disso, a Rede TV me mandou embora por causa disso. Ou seja, eu sou repórter, eu faço uma pergunta, eles de livre e espontânea vontade deram a entrevista e responderam aquilo que achavam que tinha que responder, e quem paga o pato sou eu. Porque ela, na ocasião, era muito importante, e se eu tivesse na Rede TV, provavelmente ela não quisesse mais dar entrevista. A corda, de novo, arrebentou do lado mais fraco, que era eu. Só isso já é um ranço para uma eternidade, né? Mas a história não parou por aí. Porque essa mulher vira e mexe, ela se envolve em alguma polêmica onde há sempre uma comunidade sendo invalidada. E agora é a comunidade do axé. É isso, né, Day? É isso, perfeito, que a Léo traz, que é justamente o posicionamento da Cláudia Leite. Já aconteceu também, né, no momento aí de acirramento político, ela postar uma foto de uma luminária em formato de arma, uma bíblia ali do lado, meio que dando a entender que era uma pessoa bolsonarista, por mais que ela não fale de política, inclusive depois foi desmentir que não era bem aquilo, etc e tal. Mas uma minha crítica, por exemplo, a esse tipo de cantora, esse tipo de artista, é o seguinte: vem para Salvador, vem para Bahia, vem para o Brasil, faz a festa, ganha dinheiro e vai viver o resto do ano no exterior, né, nos Estados Unidos. Sabe, não acrescentem que na cultura, mas para o Tatal do Araqueto, né, que é um dos maiores compositores que temos no Brasil, e um dos defensores ali, uma pessoa que está, de fato, há 40 anos no Axé Music, tem muito a acrescentar, inclusive é uma das representantes do Axé Music, tá? Eu vou te pedir, Ana, para trazer o que o Tatal fala da Cláudia Leite. Agora sim. Bora lá. Às vezes, entender de quem contribuiu de forma decisiva nesses 40 anos do Axé. E te digo assim com toda a franqueza do mundo. Vou ser sincero no que eu vou te dizer agora. Do gênero mulher, acho que você foi uma das últimas. A contribuição decisiva para que a gente... Aqui é o seguinte, não tem A, B, C, nem D, não. Aqui não é um depoimento partidário, aqui não tem torcida, aqui eu estou falando exatamente de alguém que respirou isso 40 anos. Porque protesto noturno tem exatamente 40 anos. Então, assim, a palavra já começou aí. E, sinceramente, nós temos que ter cuidado muito
Porque carnaval está na porta. E tem coisas que não precisa, é desnecessário. Nós temos coisas maiores para cuidar. Coisas maiores para ficar atento. É sério. Que coisas maiores, gente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o carnaval é a maior cantora do Brasil. É o nome que o carnaval é Pronto. Eita, Neguinho do Samba deve estar se revirando no túmulo, que é o criador do samba reggae. E a gente tem aí, né, 40 anos do Axé Music, e o Tatá larga um negócio desse. Qual é a questão que é muito importante sobre isso, né? A Cláudia, ela vem sim trazendo... Ela é uma cantora de axé, ela vem há muitos anos fazendo esse trabalho, eu não pesquisei quantos anos de carreira, mas sim, tem muito tempo de fazendo esse trabalho. No entanto, o que a gente está falando aqui é justamente a dinâmica de pessoas, assim como se fala da Rafa Kalimann, que é uma evangélica no samba, ou pessoas que dizem que não vão cantar uma música, que é uma música que tem referência ao orixá, por serem evangélicas. É esse ponto, a pessoa ela ganha muito dinheiro com aquele discurso, com aquelas músicas, com aquelas festas, e elas simplesmente elas simplesmente se voltam contra em algum momento, né? Existe o peak money, nesse caso, né, a gente pode chamar de black money ou axé money, né, é uma dinâmica de você ganhar dinheiro, mas você simplesmente rejeitar tudo que aquela cultura ali te traz, e a gente percebe isso até pelas falas. Só para trazer uma lembrança, Ana, vou te pedir para abrir a matéria do G1, porque enquanto o Tatá está falando aí que a gente está na boca do carnaval, e sim, a gente está na boca do carnaval, a gente tem, por exemplo, acho que exatamente esse ano 2025, é um dos poucos anos que a gente não vê isso aí acontecer. Ó. A matéria traz que com dívidas e sem salário, o ILEAE precisa de ajuda para salvar o bloco e os projetos sociais que existem ali na região da Liberdade do Curuzu, que são projetos importantíssimos para toda a comunidade. E, anualmente, geralmente, os blocos afros, sejam o Zens, a Leaê, uma lei de balé, lutam para conseguir um horário no carnaval e para conseguir se manter, pagar as contas, pagar as pessoas, botar um bloco na rua, um trio na rua, porque não é fácil. Então, enquanto os blocos afros sofrem com isso, nesse caso da matéria de 2021, foi um momento que houve um problema grave judicialmente por causa de dívidas trabalhistas. Mas esse ano não aconteceu, não saiu ainda essa notícia. Claro que os blocos precisam de ajuda, mas o governo do estado conseguiu se organizar de uma maneira que melhorou o horário da saída dos blocos, ajudou com financiamento. Então a situação para o carnaval está menos drástica do que geralmente é. E ao invés da gente estar ali fazendo um ensaio, levando os blocos afros para cantar, a gente continua convidando gente como a Cláudia Leite, incentivando, defendendo, que, de fato, se volta contra a cultura e contra toda a cidade, desde quando nem na cidade mais ela mora, né? Dentro da cidade mais ela vive, não respira mais a cidade. Enfim, é isso, Ana. A gente espera que o Ministério Público dê uma resposta a tempo. De fato, o carnaval está aí chegando e ela continua ganhando dinheiro. Daí, eu vou entreter aqui uma comparação, né, em nome do último vídeo que a gente acabou de gravar aqui. Daniel diz aqui no chat, cadê o MBL para reclamar de racismo e proselitismo na música? O problema é o Oruan ser filho de presidiário ou ele ser negro? Por que no caso da Cláudia Leite não há essa revolta por parte do MBL de dizer, olha, o que ela está fazendo aqui é errado, então tem que proibir? Quando vale uma coisa, quando vale a outra. E aí por isso que eu disse que eu vou entreter essa ideia, né? Porque aí a gente poderia descambar no mas se não vale no Oruan, não vale aqui no caso dela também. Só que tem uma diferença, o que ela está fazendo não é apologia, é o ato em si de preconceito religioso, de racismo religioso. Quando ela se recusa a dizer Iemanjá, né? O ato em si de trocar essa letra já é um ato de intolerância religiosa. É diferente de você dizer que ela estaria fazendo apologia a alguma coisa ou não, no caso, né, das letras do Oruan e o fato de ser filho de quem é, enfim. No caso da Cláudia Leite, o que está acontecendo é exatamente isso. Ela, na sua própria ação, né, ela já
já comete uma intolerância religiosa, né? E esse é o ponto, né, de dizer, olha, não dá para você fazer isso daqui, né? Ao se apresentar, se você vai fazer esse tipo de coisa, não dá para você fazer. Enfim, então antes que, né, as pessoas venham, né, dizer, mas, né, primeiro está posta essa diferença, e segundo, se você não aceita esta diferença posta, você tem que aceitar que no caso da Cláudia Leite tem que acontecer também. Temos aí um impasse lógico. Como é que fica? Ou só vale para alguns casos? E por quê? Para alguns vale e outros não. Teria a ver com o tom da pele? Fica aí o questionamento. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, Ana. Bora. Recadinho. Assim que eu chegar lá, tá longe o botão. Vocês não entendem o caminho que eu tenho que percorrer para fazer isso aqui, ó. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu quero aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso novo quadro aqui no Meteoro, que se chama Telescópio, onde a gente vai olhar as notícias com um pouquinho mais de profundidade, traçar paralelos ali entre elas. E o nosso primeiro telescópio, que estreia amanhã, quarta-feira, é sobre a relação entre Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, e os estadunidenses, né? A gente passa aí pela fuga do seu Jair ali no final do seu mandato, quando ele foi ali passar um tempinho com o Mickey, a campanha golpista que o Dudu Bananinha tentou fazer aí a favor do pai dele, pelos interesses do grupo político dele, e o desespero do Jair por não conseguir, infelizmente, assistir à posse do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Quem é membro do Meteoro aqui no nosso clube de canais já pode ter acesso a esse vídeo, já está liberado ali, tem acesso antecipado a esse e outros vídeos também, para quem for nosso membro, e quem não é, veja aí a nossa estreia amanhã, na quarta-feira, no nosso novo quadro Telescópio. É isso aí, chat, a gente volta em instantes com mais assuntos do dia. Beijos!